Oi, meu nome é Felipe. Oi, meu nome é João Pedro. Oi, meu nome é Ezio e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a cortina de ferro e as influências das forças soviéticas. A cortina de ferro é uma expressão que foi utilizada para definir o leste europeu e que a gente vai se aprofundar um pouco no episódio de hoje. Então, a cortina de ferro foi um nome utilizado no famoso discurso do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que fala da divisão da Europa em duas partes, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. A Europa Ocidental é a parte dos capitalistas e a Europa Oriental é as partes dos socialistas. Ele usou esse termo aí para meio que simbolizar o aspecto impenetrável que era esse lado oriental da Europa, com as A divisão ideologias mesmo, né? socialistas da União Soviética. Oi? A divisão, o que seria a divisão mesmo, né? Da Europa É, Oriental e da Europa Ocidental. Nesse caso aí da divisão, a gente fala muito da divisão que seria ideológica e que, isso principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que seria o pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Aí, a gente pode falar isso porque, basicamente, o mundo estava dividido em dois, né? O mundo bipolar. E um desses marcos que seria do mundo bipolar seria o famoso Muro de Berlim, que é o que a gente considera, o marco do mundo bipolar, da divisão do mundo entre socialistas e capitalistas. Basicamente, a cortina de ferro seria um termo não, né? Seria a designação dessa, divisão do mundo. Nenhum dos dois campos conseguiu se penetrar. Era cada um por si ali e pronto. Posso começar? Eu começo. Vai lá, eu sei. A incorporação do leste europeu ao bloco soviético. Basicamente, o leste europeu, durante a Primeira Guerra Mundial, como a gente sabe, era dividido em impérios e foi meio que uma disputa de impérios. Então, muitos países eram meio que impérios. Por exemplo, a Polônia não existia na época, porque fazia parte de um império. Polônia, Estônia. A maioria desses países, assim, que a gente pode dizer que é novo, faziam parte do Império Russo, né? Império Austro-Húngaro. Ou do Austro-Húngaro. Podia variar muito isso aí. Sim. Basicamente é isso aí. Essa parte da incorporação do leste europeu ao bloco soviético. A justificativa que, os russos teve para transformar a União Soviética naquele treco gigantesco foi que, o Império Russo é muito maior do que a Rússia. Por mais que seja tudo grande, a gente não repare muito bem a diferença. Mas, o Império Russo era gigantesco. Então, quando esses países meio que tiveram sua independência depois da Primeira Guerra Mundial e alguns até depois da Segunda, a Rússia usou essa justificativa para anexar esses países, já que, eles faziam parte do Império Russo, então eles fazem parte da União Soviética. E aí, juntou todo mundo nessa bagaça aí. Vocês têm alguma coisa a falar? Os países do leste europeu sofreram muito, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram uma enorme influência do Império Soviético. Também ficou marcada pela criação do bloco militar Pacto de Varsóvia, em 1950, que basicamente serviu para homogeneizar a política externa desses países. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças dos eixos anexaram todos os países do leste europeu, enquanto com o exército soviético e a maior parte desses países conseguiu libertar, as grandes exceções foram a Albânia e a Iugoslávia, que expulsaram exércitos invasores com seus próprios movimentos internos. Essa fita aí que vale para a Alemanha, né? Porque, a Alemanha foi dividida em 4 setores, a gente pode falar, que é o setor da França, o setor dos Estados Unidos, o setor da Inglaterra e o setor da Rússia, que seria a União Soviética, né? E aí, acho que foi isso aí uma das principais causas dessa divisão, porque a Alemanha fazia parte do eixo e, todo mundo meio que era aliado, já que faziam parte dos aliados, né? Era mesmo esse nome aí da aliança, mas enfim. Eles faziam parte dos aliados lá. E aí, todo mundo pegou seu pedaço da Alemanha. Só que, todos os países que seriam capitalistas, eles pegaram o lado ocidental, seria o lado da esquerda, né?
do lado ali para Portugal, Espanha, naquela direção. Enquanto, tipo, a União Soviética pegou um pedaço que seria tipo, semelhante a... que estaria arrumando ao leste europeu, que tá na direção do leste europeu. E foi basicamente isso aí, né? Que tipo, a gente tem a divisão do Muro de Berlim. Porque só isso, tipo, só a União Soviética que divide isso realmente. Tipo, só a União Soviética que quer estar separada desses 3 outros países, dessas 3 outras nações. Esse muro de Berlim, ninguém conseguia passar desse muro de Berlim, e nele ele tinha 100 metros de largura. Dentro dele tinha uma torre de observação, uma pista iluminada para a patrulha, e muitos lugares para que quando a pessoa tentasse pular o muro para tentar atravessar para o outro lado, as pessoas tinham, como é que fala, autorização para fuzilar essa pessoa e matá-la, fazendo uma meio que proteção de fronteira entre as duas Alemanhas, podemos dizer assim. Tipo, uma proteção de fronteira entre várias aspas, né? Porque quem queria, tipo, realmente sair do lado era os soviéticos. Só que eles usaram o pretexto de que, tipo assim, os capitalistas, no caso, o lado ocidental, a França, Estados Unidos, queria usufruir do estado de bem-estar social da Rússia, já que ela era meio que socialista, né? Então, obviamente, ela pregava esse quesito do bem-estar social. Eles usaram esse pretexto, sendo que quem realmente queria sair eram os soviéticos, para aproveitar, já que, tipo, na Alemanha daquela época, a gente pode falar que, tipo, tinham empresas de cada nação. Por exemplo, no setor estadunidense, tinham empresas estadunidenses. No setor francês, tinha empresas francesas. Então, tipo, eles queriam usufruir dessa parte aí, desse quesito da globalização, né, que já estava começando ali, para, tipo, usufruir em si do capitalismo, não ficar preso naquela meio que não liberdade do socialismo. Já começou meio que para não dar muito certo, né? Porque Berlim estava dentro de um país que era totalmente socialista e chegaria no meio, na sua capital, que seria Berlim, claro, né? E 3 nações chegaram para fazer para entrar ali com sua proposta capitalista, que foram, como Ezio falou, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E as pessoas que estavam do lado, como foi dividido, né? As pessoas que estavam do lado dos socialistas queriam vir para o lado dos comunistas para, que era mais libertador, sabe? Não tinha tantas limitações. Antes que construíssem o muro, era só ruas mesmo, e as pessoas era só atravessar a rua que chegavam na parte socialista e conseguia passar para a parte capitalista. E um dia os socialistas chegaram de manhã com vários caminhões, com blocos, muitas pessoas trabalhando, e construíram esse muro para separar. E quem estava do lado dos socialistas não passava para o lado dos capitalistas, e quem estava do lado dos capitalistas não passava para os lados dos socialistas. Como o Felipe também falou, quem tentasse passar, o soldado tinha a ordem de fuzilar essa pessoa. E com essa treta que tava rolando aí, deles querendo passar, e muita gente não querendo ficar na parte soviética, querendo passar para mais capitalista, ocorreu várias revoltas, como a crise da Hungria, a Primavera da Praga e o Levante da Polônia, que foram revoltas para conseguir, por exemplo, a união de um partido. Pode-se dizer que sim, né, que tipo, teve influência dessa questão em si de Berlim. E acho que o que o Pedro pode ter tentado falar que não ficou muito claro é que, tipo assim, a Alemanha, ela tá, pode-se dizer, rodeada de países do leste europeu, porque basicamente a entrada soviética dela, o lado de Berlim, que era soviético, ele era todo socialista, então era meio que difícil, né, pra, tipo assim, pra todo mundo caber ali. E principalmente porque a Alemanha não é um país gigantesco, e dividir ela para 4 nações já tinha, como ele falou, tipo, um pretexto para dar errado.
Por exemplo, se os Estados Unidos enlouquecesse e quisesse, sei lá, sair dos aliados e começar um conflito ali entre a França e a Inglaterra, uma guerra, esse território da Alemanha basicamente já estaria meio que complicadíssimo, né? Porque ela estaria ali, por mais que a Alemanha tenha perdido a guerra, ela ainda assim era a Alemanha, não era tipo uma terra de ninguém, como eles consideravam. Já essa parte aí que o Felipe falou desses conflitos, a gente pode falar assim desse muro de Berlim, mas tem também todo aquele aspecto das políticas soviéticas, que eles tinham, se eu não me engano, planos de 5 em 5 anos, acho que era quinquenais, planos de governo, planos econômicos. No caso, tipo, eles investiam pesado de 5 em 5 anos em algo. De 5 em 5 anos em educação, saúde, eles focavam em alguma coisa para investir pesado naquilo, para aquilo fluir, né? Sim, tipo, isso tem um lado bom e um lado ruim, a gente pode falar. Porque bens de consumo, como era o quesito capitalista, né? É um exemplo que é muito dado. Por exemplo, se você quisesse comprar uma calça ou, sei lá, uma camisa nova, você não ia conseguir. Porque tudo era produzido basicamente... tudo era produzido pelo Estado em si, né? Tudo, o quesito socialista é isso. Tudo é produzido pelo Estado. Então tudo é fornecido pelo Estado, tudo é do Estado e tudo é Estado, enfim. É tudo o Estado que provém tudo. Então, no caso, esse aí que o Pedro falou de tipo, eles investirem 5 anos em educação, 5 anos em saúde, era só naquilo. Isso foi bom, a gente pode falar, porque tipo, a Rússia, a União Soviética, no caso, a União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas, ela teve um avanço econômico muito grande. Ela chegou a bater de frente até tipo superar os Estados Unidos várias vezes durante essa corrida tecnológica, né, que a gente conhece da Guerra Fria. E logo quando fizeram também o Muro de Berlim, fechavam as ferrovias. E isso poderia ter dificultado os capitalistas, mas tinha um pequeno aeroporto dentro da comunidade capitalista ali e acabou fornecendo os insumos, remédios, tudo que eles precisavam vinha desse aeroporto das suas nações, né? Isso, tipo, era um custo mais caro de transporte, né? Porque não é todo mundo que vai ter a grana para sustentar um transporte aéreo. Mas isso também foi uma das casas que acho que você meio que pode ter esquecido de falar, eu também tinha esquecido de comentar, de tipo dos socialistas em si quererem meio que começar uma disputazinha, já que tipo eles fecharam as ferrovias para evitar o transporte, o reabastecimento da Alemanha capitalista. E esse negócio que você falou do transporte aéreo ser um pouco mais caro do que o transporte ferroviário ou o transporte marítimo, é porque eles não tinham muito o que fazer, né? Porque as ferrovias estavam fechadas, não tem nenhum transporte marítimo entre as duas Alemanhas, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, então a única opção que eles tinham era o transporte aéreo. Por causa das fronteiras, do Muro de Berlim e essa divisão que a Alemanha teve. Isso, tipo assim, a única saída para o mar que a Alemanha tem é que ela meio que reivindica, né, durante a Segunda Guerra, que seria o corredor polonês. Só que o corredor polonês dá no mar ali, onde você vai trombar com a Dinamarca e algumas ilhas. Para você passar para os países de grande porte, como basicamente os países da América, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos, outros países da costa europeia, era uma viagem muito longa. Tipo, não valia a pena tudo aquilo, sendo que você podia fazer ali um caminho por dentro da Europa em si, com transporte aéreo. Esse ponto aí que eu tinha te falado das crises, né, que eu acabei meio de esquecer de comentar. Isso também, além dessa política aí de quinquenal, né, acho que é assim que chama, eles tinham uma política de partido único, onde basicamente era bem restrito, acho que era bem pior do que... Bem pior não, era normal, né, pra essa época, tipo, tudo ser bem restrito, a tecnologia ser restrita, o conhecimento ser restrito, ser tudo bem preso ali, nada vai sair ali daqueles padrões, e aí eles meio que tinham... Ser tudo bem limitado, né?
Eles tinham meio que a política de partido único, onde tudo era soviético. Por mais que fosse, tipo assim, o Partido Soviético da Hungria, ou então, tipo, o Partido Soviético da Polônia. Ainda assim, eles tentavam meio que se alinhar ao Partido Soviético Russo, seguindo tudo que, tipo, os russos meio que falavam, eles meio que seguiam. E quem tentasse sair dessa linha, né? Quem tentasse sair um pouco ali daquele meio, eles meio que eram erradicados, como o Felipe falou, que teve essas 3, pode-se dizer, revoltas, né? 3 guerras. 3 guerras não, guerra seria um termo muito forte. 3 revoltas políticas populares que, tipo assim, foram causadas por conta disso, dessa meio que pressão do Estado sobre a população, que só podia aceitar, porque não tinha muito o que fazer, né? E outra coisa que tem a se falar sobre o bloco soviético é que, como eles estavam naquela fita lá da Guerra Fria, eles estavam na corrida espacial com os Estados Unidos e querendo aumentar a sua indústria petrolífera, siderúrgica, metalúrgica, indústria de armamentos, eles tiveram que diminuir o dinamismo na indústria de bens de consumo e na indústria de eletrodoméstico, por exemplo, deixando como ocorreu aqui no Brasil uma vez, a crise dos caminhoneiros, que houve uma menor distribuição de alimentos para o país. Isso, só que tipo numa escala da União Soviética, né, que era meio que gigantesca. Então, por exemplo, quando eles paravam para investir só em educação, a única coisa que eles gastavam ali era em educação e o abastecimento interno, pode-se dizer, né? Porque senão a população não iria sobreviver. Mas é somente isso em si. Um dos marcos também que pode ser dos próximos conteúdos que a gente vai estudar é que esse muro de Berlim a gente conhece como o símbolo em si dessa divisão do mundo bipolar. Por exemplo não. O muro de Berlim é o ícone da União Soviética, porque quando ele cai, acabou. Tipo, acabou a Guerra Fria, acabou tudo. Finalmente o mundo capitalista. Agora, no final... ainda tem, tipo, aquele negócio, né, que a gente meio que foi falando de tudo, sem seguir uma ordem muito coerente, mas enfim. Esse processo aí de que, tipo, do Stalin, que ele era o meio que o líder da Rússia, né, nessa época. Enfim, o Stalin, ele basicamente, como tinham muitas nações diferentes na União Soviética, muitos países, tipo, com línguas diferentes, culturas totalmente diferentes, ele promoveu o processo de russificação, que era basicamente, tipo, todo mundo agora era a Rússia. Todo mundo tinha, ou ele tentava criar um sentimento nacional da Rússia. Também, tipo, ocorreu, se eu não me engano, uma Olimpíada na Rússia, que basicamente, tipo, eles fizeram nas arquibancadas a própria imagem do líder deles e tudo. Fizeram alguns desenhos até... Sim, a abertura das Olimpíadas. Isso mesmo. Isso. Eles fizeram até, tipo, a foice ou o martelo, né? Que é o símbolo da União Soviética. Eles fizeram a foice e o martelo no gramado, né? Onde seria. No gramado. Isso. E, tipo, isso tudo era pra meio que criar esse processo de russificação. Seria todo mundo se identificar como Rússia. Aí eles faziam isso, principalmente, tipo assim... pensa no futebol aqui no Brasil, vou dar um exemplo meio exagerado, mas... Pensa no futebol aqui no Brasil, todo mundo quando fala de futebol meio que se sente meio que brasileiro, né? Pode dizer assim. Porque a gente tem muitos títulos, várias coisas. O futebol brasileiro é bem disputado. A Rússia queria, tipo, ele levava lá os seus atletas para as Olimpíadas e, tipo, eram atletas muito bem treinados para estarem lá e ganhar as medalhas. Mas, tipo assim, você olhar para aquele cara e pensar, pô, ele é da Rússia, eu também sou da Rússia e todo mundo é russo. Era para criar um sentimento de patriotismo, né? Um orgulho da pátria. Isso. Como se eles quisessem transformar a União Soviética numa Rússia, basicamente. Isso, tipo assim, eu posso estar falando assim de uma forma meio abrupta, mas a União Soviética a gente meio que se resume à Rússia, porque ela era basicamente a capital de tudo.
Então era basicamente o principal, né? O principal da União Soviética é a Rússia. A única coisa assim que restou realmente que a gente pode falar aqui fora a União Soviética é a Rússia em si. Porque é ela que é a cabeça de tudo isso. É a Rússia que cria a União Soviética, é a Rússia que tem a Revolução Socialista, então é a Rússia que é tudo isso aí que a gente fala. A Rússia que tá encabeçando tudo, né? É. Então, tipo, todo mundo era a Rússia, pode-se dizer. O partido, o sistema ali econômico de todo mundo era russo. O partido político era tudo socialista por causa da Rússia, então tudo era bem preso a isso. Então é isso aí, né? Esse foi o episódio de hoje e até o próximo. Obrigado aí. Muito obrigado a atenção de todos. Até. Valeu. Adeus.